Muita paz a todos que acessam os conteúdos da TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem. Estamos em plena ação do segundo encontro dos amigos do bem da TV Chico Xavier 2025. Já vários palestrantes estiveram aqui, deixaram seus conhecimentos e que com certeza vai ajudar a muitos com este conhecimento, já que a doutrina espírita tem esse viés de terceira revelação, né, o Consolador prometido, e é com muita gratidão que a TV Chico Xavier promove esse trabalho junto com os amigos e as amigas do bem. Nestes momentos, estamos apresentando obras do Pentateuco kardeciano, as obras fundamentais da doutrina espírita. Já fizemos o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é o livro basilar da doutrina espírita. Esta obra, para quem quer entender as demais, precisa estudar, ler, né, constantemente, como vimos. Hoje estamos aqui para apresentar uma outra obra que é de fundamental importância para quem está já naquele momento de ir para os grupos de estudos da educação mediúnica. Trata-se desta obra, né, o Livro dos Médiuns. Muito importante essa obra, como todas as demais do Pentateuco kardeciano. É preciso estudar, ler, né? Essas obras ajudam muito aqueles que têm a vontade de conhecer, de estudar as coisas do Espírito. Então, com a permissão de Deus e dos amigos espirituais, vamos iniciar a atividade deste momento. O Livro dos Médiuns, que este ano completa 164 anos, já que foi publicado em 1861. Aí está a capa lá da editora IDE, Instituto de Divulgação Espírita, onde lá no site vocês podem comprar a obra, né, e assim recebê-la em casa ou comprar nas livrarias do seu centro espírita. Então, o Livro dos Médiuns, que trata das instruções dos espíritos sobre os gêneros de manifestações e as formas de comunicações com o mundo dos espíritos, desenvolvimento das atividades mediúnicas e as dificuldades que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, vemos que é uma obra completa e é importante conhecer, é importante o estudo, não é? Essa obra que completa 64 anos, agora em 2025. Então, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, vamos ao conteúdo do Livro dos Médiuns, o conteúdo desta obra belíssima. Nós temos, na primeira parte desta obra, as noções preliminares, e no capítulo 1, Kardec faz uma alusão à questão e começa, né, com a pergunta: há espíritos? E ele vai levando, né, o leitor, o estudioso, a reflexão acerca da existência, né, do espírito. No capítulo 2, do maravilhoso, né, e do sobrenatural. Ele vai trabalhando nesses dois temas e mostrando, né, que a fenomenologia espírita ou espiritual dos espíritos,
né? Os fenômenos nada tem, né, de sobrenatural, de maravilhoso. Tem uma ordem de conhecimentos por trás de tudo isso e explicações dentro da ciência que Kardec, né, fundou para que pudesse estudar os fenômenos, e dessa ciência que surgiu, né, o Espiritismo e lançado o Livro dos Espíritos. No capítulo 13 do método, ele mostra justamente de que modo se deve proceder com os materialistas. Materialistas por sistemas, materialistas por que o são por falta de coisa melhor. Incrédulos ou por ignorância, por má vontade, por interesse e má fé, por pusilanimidade, por escrúpulos religiosos, por efeito de concepções. Então, vocês começam a perceber que Kardec fez um verdadeiro, né, campo teórico para que a gente possa ter a condição de conhecer a doutrina espírita, essa parte da fenomenologia e a forma, né, de estudar e de também conhecer esses que, de certa forma, né, como os materialistas que contestam, ter como se justificar, vamos dizer assim, diante dessas pessoas que vêm com determinados sistemas para contrapor a fenomenologia espírita. No capítulo 4, sistemas, que trata de interpretar, né, o espiritismo. Então, ele faz um exame dos diferentes modos por que o espiritismo é encarado. Sistemas de negação, de charlatanismo, da loucura, de alucinação, dos músculos estalantes. Então, neste capítulo, ele vai mostrar vários sistemas, né, que vêm tentar confrontar a fenomenologia espírita, ou justificar de outra forma, né, afastando de lado a questão do que está por trás desses fenômenos. Então, ele trabalha muito bem estas questões. Então, na segunda parte das manifestações espíritas, que temos 32 capítulos, que trata do fenômeno, médiuns e do meio. E vamos ver a cada item desse os capítulos que são estruturados por Kardec. Então, das manifestações espíritas ainda, tratando dos fenômenos, existe 13 capítulos. O capítulo 1, a ação dos espíritos, né? No caso dos espíritos sobre a matéria, ele já começa aí um detalhamento, um aprofundamento acerca desta questão. No capítulo 2, manifestações físicas, aí entra aquela questão das mesas girantes, onde ele teve o primeiro contato, e a partir daí ele começa, né, a estruturar a ciência, o estudo, faz o levantamento, e daí começa justamente o nascimento de uma nova ciência. No capítulo 3, manifestações inteligentes. Como o nome já diz, né, ele começa a adentrar justamente nestas questões de uma inteligência que estava por trás daquelas mesas que respondiam. No capítulo 4,
teoria das manifestações físicas. Aí, nesse estudo, encontra-se o movimento e suspensões, né, dos objetos das mesas, os ruídos produzidos por estes espíritos, o aumento e diminuição, né, do peso dos corpos. Então, aguça a curiosidade para quem quer conhecer, né, as coisas do espírito. No capítulo 5, manifestações físicas ou espontâneas. Aí, nesse capítulo, ele aborda a questão dos ruídos, dos barulhos, das perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte, dissertação. E aí, no final, vai ter uma dissertação de um espírito sobre os transportes, fenômeno de transporte. Ok? No capítulo 6, ele vai tratar das manifestações visuais. Vamos encontrar noções sobre as aparições, ensaio teórico sobre aparições, espíritos glóbulos. O que será esses espíritos glóbulos, né? Então, vamos ler, vamos pegar a obra para buscar esse conhecimento e, no final deste capítulo, ele aborda a teoria da alucinação. Então, vamos seguindo. Adentramos agora no item fenômenos, que se encontra também com 13 questões. Ok? Onde o capítulo 7 fala da bicorporeidade. Vamos encontrar aqui no capítulo 7, trata-se da bicorporeidade e da transfiguração. E aí, nesse caso, ele vai tratar das aparições dos espíritos, de pessoas vivas. Pode acontecer a aparição de pessoas vivas em outro local, homens duplos, Santo Afonso de Ligório, Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, e ele trata também da transfiguração e invisibilidade. Então, veja que são temas que aguçam, né, a nossa curiosidade. No capítulo 8, ele vai trabalhar o laboratório do mundo invisível. Ele vai tratar do vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética e curadora. E no capítulo 9, ele vai tratar de locais, né, assombrados. No 10, ele vai tratar da natureza das comunicações grosseiras, frívolas, sérias, instrutivas. Então, ele já começa a trabalhar, né, o conhecimento mais específico acerca das comunicações, como elas podem, né, acontecer, e nós vamos adquirindo conhecimento de analisar essas várias comunicações que possam, né, surgir quanto à sua natureza. No capítulo 9, ele vai falar da sematologia ou tipitologia, que são linguagens dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética, que é bem nítido quando já estudamos, né, as mesas girantes que ela batiam, que tinha lá um alfabeto, ou através de códigos. Ele vai dar um detalhamento sobre estas questões. E no capítulo 12, ele vai tratar da escrita direta, ou que é denominado como pneumatografia, né? E, nesse caso, ele vai tratar especificamente desta questão. E no capítulo 13, da psicografia, que é muito comum hoje em dia, né? Psicografia indireta,
nas cestas e pranchetas, e psicografia direta, né, ou manual. Nós sabemos que as primeiras psicografias que aconteceram foram através das cestas e pranchetas, mas ao longo do tempo, os espíritos já orientaram, né, para colocar o lápis na mão do médium, e aí começa a surgir, né, a psicografia direta, né, ou manual que hoje nós conhecemos. Do capítulo Médiuns, temos 7 capítulos, os subcapítulos. No capítulo 14, ele vai tratar dos médiuns. Especificamente, ele começa a trabalhar a questão dos médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores e médiuns pneumatógrafos. Então, ele já começa a adentrar mais especificamente em relação à questão dos médiuns. No capítulo 15, ele vai trabalhar dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Então, nesse item, nós vamos ver que existem os médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e médiuns de pressentimento. Então, percebamos que tem muito para se estudar, para aprendermos, e o quanto é completa a doutrina espírita e esse manual, né, dos evocadores. Capítulo 16, os médiuns especiais. Existem médiuns especiais? Ele vai tratar das aptidões especiais dos médiuns. Vocês vão encontrar nessa obra um quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. No capítulo 12, da formação dos médiuns, já adentramos aqui na questão do desenvolvimento mediúnico ou educação mediúnica, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade, que já são pontos bem críticos, né, do trabalho do médium. No capítulo 13, né, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Nós vamos ver nesse capítulo a influência dos médiuns, a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, em relação à questão do cérebro e a questão também a mediunidade das crianças. Então, muito importante também esse capítulo. No capítulo 19, do papel dos médiuns nas evocações espíritas. Então, vamos ver nesse capítulo a influência do espírito pessoal do médium, sistemas dos médiuns inertes, e segue mais alguns temas muito importantes para que possamos estudar. E no item meio, temos 12 subcapítulos. Começamos pelo 21, da influência do meio. O meio influencia a questão da mediunidade. Então, vamos lá buscar no livro dos médiuns esse conhecimento. No capítulo 22, da mediunidade dos animais, que é de uma curiosidade muito grande, né, para muitos. E no capítulo 23, da obsessão, ele vai tratar dos tipos, né, de obsessão simples, fascinação, subjugação, as causas da obsessão e os meios de combatê-los, né? Muito importante. No capítulo 24, da identificação dos espíritos, provas possíveis de identidade, meio de se distinguir os bons e os maus espíritos. Então, outro capítulo muito importante. E no capítulo 25, das evocações, ele vai fazer umas considerações gerais, né, espíritos que podem ser evocados,
linguagem de que se deve usar com os espíritos. Esse capítulo é mais... Naquela época era muito comum, né, no início, a evocação, e ele teve o cuidado de colocar aqui. Hoje não se faz mais, né, na prática, evocações nas reuniões mediúnicas, né? E no capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Observações preliminares, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e vindouras e outras questões a respeito da questão desse item, né, do meio. Ainda dentro deste item do meio, o capítulo 27 das contradições e mistificações. Muito importante e delicado, que todos precisam conhecer. Do capítulo 28, do charlatanismo e do embuste, médios interesseiros e fraudes espíritas. É preciso conhecer para ficarmos atentos a essas questões. No capítulo 29, no capítulo 19, desculpem, das reuniões e sociedade espíritas. Ele vai tratar das reuniões em geral, da sociedade propriamente dita e assuntos de estudos e rivalidade entre, né, sociedades. No capítulo 30, ele apresenta um regulamento da sociedade parisiense como modelo, né, para que possamos ter conhecimento. No capítulo 31, ele vai tratar das dissertações espíritas acerca do espiritismo sobre médios, e no capítulo 32, ele vai tratar, existe um vocabulário espírita no final do livro. Então, percebamos que é muito completa essa obra, mas precisamos nos debruçarmos, estudar. Aquele que se diz espírita precisa estudar e conhecer essas obras. É muito importante. Quem quer lidar com a mediunidade precisa ter a base da doutrina espírita para depois adentrar nos estudos da mediunidade. Sem ter um conhecimento do Livro dos Espíritos, não tem como entender muitos pontos do livro dos Médiuns. Assim, né, o Livro dos Médiuns trata da mediunidade, repetindo mais uma vez, faculdade que permite a comunicação entre os homens e os espíritos dos chamados mortos. Então, Allan Kardec foi o primeiro a estudar a mediunidade com seriedade e método científico. O livro traz o ensino dos espíritos sobre os gêneros de manifestações espiritual, os meios de comunicação com o mundo invisível, os diversos tipos de médiuns e o desenvolvimento ou educação da mediunidade. Analisa com vigor científico as fraudes, embustes e charlatanismo. Apresenta métodos de checagem e controle das informações vindas dos espíritos e propõe a utilização da razão no trato dos assuntos relacionados à espiritualidade. Então, percebamos que lidar com médiuns, com o mundo dos espíritos, não deve ser por curiosidade, porque pode aí trazer problemas para quem vai lidar com os espíritos ou mundo espiritual sem ter conhecimento de causa. Precisa estudar, é preciso entender aquilo que vai fazer. E só se debruçando nas obras fundamentais é que vamos ter a condição
de trabalhar com a mediunidade, com a comunicabilidade, né, dos espíritos. Então, chegando ao final, agradecemos a todos, apresentando mais uma obra, o Livro dos Médiuns, que todos precisam ler. Todos precisam ler o que é o Espiritismo, que já apresentamos, todos precisam ler o Livro dos Espíritos e todos precisam ler o Livro dos Médiuns. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, nos proteger e nos iluminar agora e sempre. Muita paz a todos e sigam a programação do segundo encontro dos Amigos do Bem. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.